Vai reformar ou construir? Anote aí, Aba Acabamento e Construção tem tudo que você procura, com o melhor preço em Lavras e região. Há mais de 20 anos no mercado, contribuindo com o desenvolvimento e progresso desse nosso município e demais localidades. E ainda, Aba Acabamento e Construção cobre qualquer orçamento do início ao fim de sua obra. Aba Acabamento e Construção espera por você. Avenida JK, número 673, fone 35 3821 6155. Academia Cross Experience. Treinamento funcional. Resultados rápidos focados no emagrecimento e melhora do condicionamento físico. Treinamentos dinâmicos e divertidos que fogem da monotonia das academias tradicionais. E o melhor, 100% adaptáveis para receber até quem nunca treinou. Quem faz o treino que funciona realmente se apaixona. Conheça a Cross Experience. Avenida Doutor Silvio Menicucci, 1920, próximo ao Lavras Shopping. O Laboratório Santa Cecília está cada vez mais perto de você. São 14 unidades de coleta para melhor lhe atender, sendo 8 unidades em Lavras, uma em Bom Sucesso, Carrancas, Itutinga, Nazareno, Perdões e agora também com uma nova unidade em Coqueiral. O laboratório também conta com uma unidade móvel atendendo as cidades de Tumirim, Ibituruna, Ijaci, Ingaí, Luminárias, Macuco, Rosário e Ribeirão Vermelho. E se preferir, pode realizar sua coleta em casa. Basta realizar o agendamento pelo WhatsApp 35 9 88 26 91 71 ou em uma das unidades. Laboratório Santa Cecília, há mais de 50 anos cuidando da sua saúde. Quer uma dica na hora de abastecer? Auto Posto Marçal, o lugar certo para você que exige bons preços, combustíveis e produtos de qualidade, além daquele atendimento diferenciado. 2 unidades em Lavras, Rua Pedro Gomide do Nascimento, no bairro Chacrinha, e na Avenida Vaz Monteiro, na zona norte da cidade. Auto Posto Marçal, também em Ribeirão Vermelho, no bairro Ranchação. Gente nossa servindo nossa gente com combustíveis de qualidade e confiabilidade. Ser associado ao sistema Pax Carvalho só traz vantagens para você e sua família. Descontos de até 70% em serviços ou produtos. E também empréstimos por até 90 dias de aparelhos de apoio ortopédico. Fazendo o plano Pax Carvalho significa estar à frente dos acontecimentos reais que a vida nos traz. Nos detalhes, a Pax Carvalho faz a diferença. Pax Carvalho, tradição que gerou confiança. Em Lavras 3822 4050, Rua Otacílio Negrão de Lima, 105. Santa Efigênia, solução em concretos e serviços de alta qualidade. Possui atualmente 5 usinas de concreto situadas em Lavras e região. Com uma equipe qualificada e equipamentos modernos, a Santa Efigênia fornece concreto pronto para sua construção ou reforma, em obras residenciais, comerciais, industriais ou infraestruturais. Referência no segmento de concreto usinado. Garantia de segurança e excelência em projetos de construção, só com a Santa Efigênia Concreto. Telefone 35 3822 7211. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando aqui mais um episódio do Esporte em Foco, aquela resenha super bacana sobre futebol acima de tudo. E entramos naquela semana, para muitos, mais gostosa do ano, a semana de carnaval. Para muitos, o ano só começa depois do carnaval, mas esse ano nós já tivemos muita coisa no futebol. Campeonato Mineiro já está na final, quartas de final de Campeonato Paulista, semifinal de Copa, de Campeonato Carioca, na verdade. Já tivemos aí a primeira fase de Copa do Brasil, 2 fases de Libertadores, muita coisa acontecendo. E hoje a gente vai fazer aquela resenha de tudo que aconteceu até aqui nesse começo de ano, o ano que começou mais cedo. E vamos ver se depois do Carnaval as expectativas são altas
para tudo isso que aconteceu e também que vai acontecer. E para isso, comigo aqui mais uma vez está ele, grande Rafael Mendonça. E aí, Rafa, curte o carnaval? Tá animado para o carnaval esse ano? E as expectativas aí para pós a folia, esse futebol brasileiro que está prometendo esse ano, hein? Um grande abraço para você e um feliz carnaval aí, que aproveite bastante também, Rafael. Fala, Gabriel. Um abraço para você, para todos que estão nos acompanhando. O carnaval esse ano eu vou acabar trabalhando mais do que aproveitando, de fato, mas tá valendo, dá para se divertir trabalhando também. Agora, sobre o futebol brasileiro neste ano, uma temporada com muita expectativa, porque talvez seja um ano de grandes astros, né, no futebol brasileiro. É o ano que marca a volta do Neymar, é um ano que tem o Hulk mais uma vez em altíssimo nível, é um ano que tem novamente o Flamengo desfilando um grande futebol, é um ano que tem Depay começando o ano no Corinthians. Então é um campeonato brasileiro com nomes muito interessantes. O Felipe Coutinho, por exemplo, né, podendo começar a temporada também no Vasco. Então é um ano com muitas estrelas no futebol brasileiro e num dia, pelo menos hoje, o dia da gravação, dia 28, em que o Palmeiras anuncia a contratação de Vitor Roque, que foi talvez uma das grandes joias do futebol brasileiro, talvez não tenha feito o melhor plano de carreira, mas que chega para enriquecer a competição. Então, é um Brasileirão que vai começar e é uma temporada 2025 que parte agora para o play, de fato, com muitos atrativos. Então, a gente fica com expectativa, sim. E como não destacar também o Cruzeiro das Superestrelas, que até agora não vingou, mas que tem jogadores de muito nome no elenco e que não deixa de ser uma atração também. Exatamente. E no carnaval esse ano não para totalmente futebol. Aqui em Minas Gerais a gente vai ter essa pausa, né? O mineiro vai poder curtir realmente a folia. E eu já tô nessa, Rafa. Você é um pouco mais comedido aí, mas eu já vou colocar até meu adereço de carnaval aqui, ó. Eu e a Malu, quem não conhece é minha esposa, a gente fãs da Nintendo, jogamos aqui, compramos recentemente o Nintendo Switch, é homenagem aqui, já para ficar nesse clima e nessa forma ridícula, né, Rafael, que eu vou me apresentar hoje, mas está valendo também. Eu posso, carnaval. Olha, eu não me preparei, mas se você me permite, eu vou pegar um adereço aqui que é muito útil no carnaval. Um minutinho, Gabriel. E o Rafael pegando ali o adereço, e como eu vinha falando aqui, com vocês, o Campeonato Mineiro, ele vai parar, mas Paulista, né, o Campeonato Paulista, Campeonato Carioca também, vão ter jogos, ó, o Rafael se preparando ali agora. Ó, essa aqui é a Bolsa Térmica. A Bolsa Térmica tem uma utilidade muito grande no carnaval. É importante passar aquela mensagem de conscientização, que nessa bolsa térmica tem a água também acima de qualquer coisa, mas a gente sabe, né, que não será a mesma proporção de água para outras latas, né, Gabriel? Exatamente. Não, e esse adereço, ele é maravilhoso, né? Ainda mais no carnaval de rua, né? Eu e o Rafael, nós estávamos conversando antes aqui, iremos passar em Belo Horizonte, que tem um carnaval espetacular aqui na região de Minas Gerais. Mas, Rafa, agora voltando a falar dessa expectativa, desse balanço, né? Aqui até o carnaval de 2025, as expectativas, começando pelos times mineiros, Campeonato Mineiro, que teve, como você bem disse, um Cruzeiro no início do ano muito badalado, o torcedor muito empolgado, mas que foi um pouco, de certa forma, desmoronando durante a competição. Cruzeiro que passa para a semifinal somente por conta do regulamento, foi a sexta melhor campanha, né? Então foi abaixo até dos 4 melhores da competição para se classificar para uma semifinal. Perde para o América, não perde, né? 2 empates, mas sai ali na disputa de pênaltis. E um Atlético ao contrário, que começa mal a competição com o time sub-20, poucas contratações ali, depois vieram contratações pontuais que parece chegaram, rapidamente se encaixaram, o time deu liga, chega a mais uma final, se eu não me engano, desde 2007 que o Atlético chega em todas as finais do Campeonato Mineiro, então é um número expressivo realmente, e aí chega contra o América nessa final. Esse balanço e essa expectativa, né? Parece que um Atlético um pouco mais encaixado, um pouco mais tranquilo,
para esse resto, para esse começo, né, de temporada ali, já pensando em Campeonato Brasileiro, Sul-Americano. O Atlético também que passou, de certa forma, ali com algum risco, né? Chegando a fazer o gol aos 40 e poucos do segundo tempo contra o time do Tocantinópolis, mas parece estar um pouco mais preparado, um pouco mais com um pouco mais de liga, né, Rafa, nesse começo de temporada, esse balanço do futebol mineiro até aqui, Rafa. Se a gente tivesse um gráfico, né, para Atlético e Cruzeiro, o Cruzeiro começaria ali em alta caindo e o Atlético faria o movimento contrário do Cruzeiro. Porque o ano começa para o Atlético com muita desconfiança. Primeiro, pela forma como a temporada passada foi encerrada. O Atlético sendo comandado por um técnico interino com risco de rebaixamento até a última rodada, depois de ter perdido 2 títulos. Então, esse é um cenário que nenhum torcedor quer passar, mas o Atlético passou. E aí vem virada de ano com perdas de jogadores importantes, demora para fechar com um novo treinador. O Cuca chega com a torcida um pouco dividida em relação à contratação, sem negar de forma nenhuma a importância histórica que o Cuca tem, mas por conta de trabalhos recentes, uma galera não se mostrava muito a favor. Mas aos poucos o Atlético foi ganhando corpo. E o Cuca teve um papel fundamental no planejamento do Atlético, porque o Atlético parecia um pouco perdido no mercado antes da chegada do Cuca em relação às contratações. O Cuca participa ativamente de todas as contratações, conversa com os jogadores, convence jogadores a virem para o Atlético, e a partir dessa movimentação que teve a participação do Cuca, o Atlético passou a ter um elenco com as indicações do técnico. Então o Cuca montou o elenco da forma como ele quis, para o estilo de jogo que ele quer, e acho que isso ajudou também a ter uma adaptação rápida à forma do Atlético jogar, e a chegada desses jogadores também trouxe consigo uma adaptação rápida muito por conta disso, porque teve uma interferência direta, Gabriel. E importante falar, Rafa, que é um baita montador de elenco, né? O Cuca, ele já tem essa característica, e no próprio Atlético, em 2012, 13, formando aquela equipe, né? Que teve muito o dedo dele. O próprio Ronaldinho Gaúcho foi um pedido, né, dele, isso já falado em vários podcasts, entrevistas por aí. Depois, em 2021, também, com contratações pontuais ali para aquela campanha histórica do Atlético como Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, e agora, em pouco tempo, já, né, virando um pouco essa chave, e o Atlético tendo aquele DNA, aquela cara de galo doido também, por que não, né? Um pouco mais agressivo, mesmo que tenha ainda uma defesa pouco vazada, né, Rafa? Mas você acha que essas contratações pode levar o Atlético, que estava bem, né, bem na desconfiança, mas leva ele na prateleira de cima das equipes que vão brigar para o Campeonato Brasileiro? Copa Sul-Americana, eu acho que o Atlético entra como um dos grandes favoritos, né? Não tem como ser diferente. Mas para Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, você acha que ele entra ali naquele escalão do top 5, top 4 do campeonato? Cara, eu ainda acho difícil colocar o Atlético nesse patamar, porque o elenco passou por muitas alterações. Mas é um time que vai conseguir competir com essa galera, pelo menos pelo que tem apresentado, né, de ideia de jogo. É um time que vai tendo uma ideia muito consolidada, vai tendo um padrão, e o padrão a gente pode observar contra adversários bons e contra adversários ruins. Um time organizado é possível observar em qualquer tipo de contexto, e o Atlético vai tendo ali um padrão de jogo que é muito importante de se observar e que mostra o quão preparado um time está para a temporada. Ainda acho que tem elencos melhores que o do Atlético, até nesse top 6 do futebol brasileiro, mas em termos de organização, eu vejo o Atlético em condições de competir, sim, nesses torneios, né? Não digo que vai entrar para ser campeão, mas se hoje o Atlético enfrenta um Flamengo, ele não vai passar vergonha. Ele vai competir, se perder, vai vender cara a derrota. Então, acho que esse é o principal ponto positivo que a gente destaca do Atlético até aqui na temporada. Agora, sobre o Cruzeiro, é difícil a gente tentar entender o que está acontecendo, mas para mim passa muito pela má gestão da virada de temporada, e aí cai muito na conta da diretoria. Manteve o Fernando Diniz sem qualquer convicção. Na primeira grande pressão, mandou o treinador embora, veio um interino que ficou 4 jogos, veio um outro treinador que nunca trabalhou no futebol brasileiro, e acho que o Leonardo Jardim pode dar muito certo no Cruzeiro, mas agora o Cruzeiro recomeça a temporada. Então, no momento em que vários concorrentes
deram 5 passos adiante com desenvolvimento de trabalho, o Cruzeiro deu 5 passos para trás, tendo que começar tudo do zero. E agora, nesse mês que vai ter entre a eliminação do Campeonato Mineiro e o começo do Campeonato Brasileiro, é que o Leonardo Jardim vai ter para implementar a ideia de jogo e reconfigurar, corrigir a rota de uma temporada que foi iniciada de uma forma muito equivocada. Muita gente pergunta, o Cruzeiro montou mal o elenco? Eu acho que essa resposta a gente vai ter só a partir do momento que um treinador tiver uma sequência de trabalho. Eu não consigo apontar que o Cruzeiro contratou mal. Eu acho que isso vai ser possível da gente entender só a partir do momento que o Leonardo Jardim tiver com o trabalho um pouco mais consolidado. Aí a gente vai ter noção desses jogadores contratados, quem vai servir, quem vai ficar para trás, quem vai ser negociado, porque quando o Cruzeiro fez as movimentações na janela ali de janeiro, não dá, eu acho que era muito comum a gente ver a galera elogiando muito, porque o Cruzeiro contratou nomes muito importantes do futebol brasileiro, ainda que eles não estivessem mais em alta. Então eu acho que tem jogadores ali que ainda não apresentaram um bom futebol, mas que podem render mais, e o Leonardo Jardim é esse cara que pode potencializar esses jogadores que ainda não apresentaram um bom futebol. E deu até certa sorte, né, Rafa? Porque, assim, óbvio, o torcedor do Cruzeirense queria estar nessa final, queria disputar o clássico, mas o Leonardo Jardim ganhou uma pré-temporada inteira, né? Um mês de treinamento ali para arrumar a casa. Então o Cruzeiro vai ter esse tempo agora para recomeçar a temporada, que pode ser determinante, né, Rafa? Com certeza. E o Cruzeiro, assim, se tem um ponto positivo dessa eliminação, é o tempo que vai ter para corrigir o que foi feito de errado até agora, né? O Cruzeiro anunciou no dia da gravação desse vídeo, dia 28, o Wanderson. Talvez, acho que o único erro de montagem de elenco do Cruzeiro tenha sido não ter pensado em mais opções de velocidade. O Wanderson é essa opção de velocidade, ainda que seja um jogador de 30 anos. Mas também passou muito pelo Fernando Diniz, né? Foi um elenco planejado com a participação de um treinador, e eu desconfio que nem todos os jogadores foram contratados com o aval do Fernando Diniz. Não que o Diniz tenha sido contrário, mas que não tenha participado da contratação. Mas foi um elenco montado junto com outro treinador que não está mais no elenco. Então chega um treinador novo com a nova forma de jogar, que tem de passar essa forma de jogar para um elenco que não foi montado por ele. Muito bem. E, Rafa, agora continuando nesse primeiro balanço de 2025, o Carnaval não para o Campeonato Paulista, né? Que vai ter suas quartas de final disputada nesse final de semana de Carnaval. Algo que muita gente gosta, né? Que é um programa e um feriadão, mas muita gente também não gosta porque gostaria de curtir o Carnaval e depois curtir os times. Mas goste ou não, quartas de final já estão marcadas. Quartas de final que estão aí confirmadas com Corinthians e Mirassol, Santos e Bragantino, São Paulo e Novo Horizontino e São Bernardo e Palmeiras. Muito se falou desse Palmeiras, né, Rafa? Que custou aí no finalzinho, só arrancou a classificação para as quartas de final, mas pensando no regulamento também, porque ele se classifica com 23 pontos só atrás de Corinthians e do próprio São Bernardo. Aquela coisa, né? O grupo do Palmeiras foi um grupo muito forte de pontuação. Palmeiras que, pelo regulamento, custou a se classificar, mas chega aí com a terceira melhor campanha geral da competição. E no Campeonato Paulista, né, dentre os times do Campeonato Paulista, o Corinthians também já estreou pela segunda fase da Libertadores contra a equipe venezuelana. Rafa, me fugiu o nome. Universidade Central. Universidade Central, que deu o que falar nos dois jogos, né? Empate lá na Venezuela e o gol no finalzinho aqui em São Paulo do Yuri Alberto. O Corinthians se classifica para a terceira e derradeira fase aí para ver se passa da fase de grupos, né? Para a fase de grupos da Libertadores. E mostra um bom futebol, né? O Corinthians dando aquele recado também no início da temporada. O São Paulo também, de certa forma, consistente, patinando ali no finalzinho, quando tudo já estava mais ou menos resolvido. E o Santos, obviamente, o grande destaque a volta do Neymar, Rafa. Esse Campeonato Paulista, os times paulistas aí, quem que você acha que vai despontar mais? Quem tá... Eu acho que o Corinthians, para um campeonato brasileiro, é um time que está
vai dar trabalho também, né? Porque pensando também que esse ano vai ter o Super Mundial e o Palmeiras está envolvido, por exemplo, acho que o Corinthians é um time a ficar de olho no Campeonato Brasileiro, Rafa. Em São Paulo eu ainda vejo o Palmeiras como mais forte. E essa classificação do Palmeiras no sufoco não me preocupa nem um pouco, porque você explicou bem, foi a terceira melhor campanha geral e só teve essa dificuldade por conta do regulamento do Campeonato Paulista, que não coloca os times do mesmo grupo para se enfrentar. Então teve time, por exemplo, a Ponte Preta, que fez uma grande campanha e ficou de fora porque estava num grupo com uma pontuação muito alta. Então é algo talvez até para a Federação Paulista rever. E o Palmeiras teve ali alguns tropeços no começo do Paulistão, no momento em que o elenco tinha pouquíssimas alterações em relação à temporada anterior e até defasagens, porque os reforços demoraram a chegar. O Palmeiras especulou demais, mas fechou contratações de menos. Agora é que está conseguindo dar aquela encorpada, porque o Palmeiras esteve envolvido em negociações muito difíceis também. Então o Palmeiras tem um trabalho longevo, competitivo de um técnico que é, se não o maior, um dos maiores da história do clube. Então, ainda vejo o Palmeiras com muita força e principalmente por esses reforços recentes que chegaram, né? Vitor Roque, tem Paulinho para estrear também, então é um time que vem com muita força. O Corinthians vem logo atrás. O Corinthians, a única questão que ainda me deixa o Corinthians com uma certa dúvida é em relação ao desempenho em alguns jogos importantes da temporada. Os 2 jogos contra a Universidade Central Venezuelana não foram legais e foram jogos importantes. Fez um clássico muito ruim contra o São Paulo também, mas é um time que vai criando uma cara de Corinthians, porque é um time que consegue resultado, nem sempre jogando bem, mas consegue resultados. E se a gente for pegar um recorte das conquistas mais recentes do Corinthians, a maior parte das vezes foi assim. É um time que nem sempre vai apresentar o melhor futebol, mas que vai conseguir resultado, e tem conseguido. E tem um técnico muito experiente, que é o Ramon Dias, bons jogadores, foi mantida a base do ano passado. Então concordo com você, em termos de campeonato brasileiro, um time que é resultadista, num Brasileirão ele leva muita vantagem, porque é um campeonato de puro resultadismo, e eu não estou criticando o fato do Corinthians ser resultadista. Para mim, futebol é estratégia, e o time que tiver uma boa estratégia é o que vai ser o vencedor. Agora, São Paulo e Santos ainda criam muita dúvida. São Paulo começa bem a temporada, mas depois o trabalho do Zubeldia começa a patinar. É um técnico que exige muita intensidade em termos de marcação, marca muito alto, mas que não tem um time com vigor suficiente para fazer isso. E principalmente agora com Lucas e Oscar, que são jogadores mais veteranos, mas que jogam muita bola, você pensar em um time que vai marcar pressão com Oscar, Lucas e Caleri, é difícil. E o São Paulo tomou muitos gols por conta disso na reta final do Campeonato Paulista. Então, até pela rejeição que o Zubeldia tem com a torcida do São Paulo, eu não consigo vislumbrar uma vida longa para ele nessa temporada. Tomara que eu esteja errado, porque acho um bom treinador. E o Santos fez boas contratações, mas o trabalho do Caixinha demorou mais para encaixar. Na reta final é que ele conseguiu alguns bons resultados, mas clássicos, por exemplo, desempenho ruim em quase todos. E esse confronto Santos e Bragantino é legal, porque são de 2 times que tiveram muita dificuldade para encaixar e que agora se enfrentam nas quartas. Muito bem, é isso aí. E o Rafa, antes de passar aqui para os times cariocas dessa Série A do Brasileirão desse ano, vamos dar aquela paradinha para os comerciais, para quem está no YouTube e também no Facebook do Lavras TV. Para quem está no Spotify, a gente já continua direto. Ao escolher o Frango Santana, você tem a certeza de uma ótima procedência. Seus produtos são elaborados por meio de um rígido controle de qualidade, cumprindo rigorosamente as condições higiênicas e sanitárias, proporcionando maior confiança, excelência em sabor e qualidade na mesa de seus consumidores. Frango Santana, qualidade que dá gosto. Quer mais saúde e qualidade de vida no seu dia a dia? Então vem pra GoFit Academia. Estrutura completa e um timaço de professores à sua disposição. E o melhor, tudo isso por apenas R$ 80 por mês. A GoFit Academia espera por você na Associação Atlética Ferroviária. Rua Doutor Samuel Gamon, 182, no bairro Esplanada. Telefone 3821-2022.
Ademir Rocha Barbearia, uma experiência única para o homem que valoriza o seu estilo. Do clássico ao sofisticado, oferece atendimento de excelência no cuidado da barba, cabelo ou bigode. Tudo isso num espaço descontraído e perfeito para uma boa prosa e reencontro com os amigos. Ademir Rocha Barbearia, homem que se gosta, se cuida. 4 unidades em Lavras. Telefone 4104-0428. Quer uma super dica na hora de construir? Bloco Forte Artefatos de Cimentos. Linha profissional de blocos de cimento, estrutural, vedação e canaleta. Linha de pavimentos intertravados. Só na Bloco Forte você encontra o bloco de cimento ideal para a sua obra. Rodovia Agnésio de Carvalho, entre Lavras e Ijaci. Contatos 35 9 91 25 10 22 ou ronaldo@rogerbras.com.br. Bloco Forte. Aqui a qualidade é concreta. Os melhores peixes de Lavras e região você encontra na Companhia do Peixe, no Mercado Municipal de Lavras. Peixes fresquinhos e com procedência. Confira nosso filé de tilápia, o delicioso salmão e a tradicional traíra espalmada. Companhia do Peixe, Rua Miceno de Pádua, 635, Loja 7, no Mercado Municipal. Fones 9917-6706 e 9209-5580. Você que está cansado de lidar com questões burocráticas e com a demora no atendimento em órgãos públicos, acredite, a equipe Pelé Despachante resolve isso para você, tornando sua vida mais fácil e seus processos mais ágeis. Com 15 anos de experiência no mercado, conhecimento sobre processos e requisitos legais, respeito, transparência e cordialidade com o cliente. Só mesmo a equipe Pelé Despachante pode lhe oferecer, além, é claro, da tranquilidade que você merece. Rua Chagas Dória, 323B, no centro. Telefone 3821-8207. Vet Pet Clínica Veterinária. Atendimento com veterinários no local 24 horas por dia, todos os dias do ano. São mais de 20 veterinários de diferentes especialidades, atendendo com amor e carinho Lavras e região, com unidades também em São João del Rei e Divinópolis. Estrutura completa, consultas, vacinas, cirurgias, exames de imagem, exames laboratoriais e o mais importante, preço justo e pagamento facilitado. Precisou é só levar. O veterinário já está lá. Em Lavras, a Vet Pet está na Rua Platina, número 12. Fone 3822-7268. Estamos de volta aqui no nosso Esporte em Foco, fazendo... Não é uma retrospectiva de 1 mês e meio, né, Rafa? E sim um balanço desse início de ano. E passando para o Campeonato Carioca, sem muitos sustos para Flamengo, Fluminense e Vasco. O Vasco, assim, na Bacia das Almas, o Fluminense também, mas chegando, né, as duas equipes na semifinal do Campeonato Carioca. O Flamengo tranquilamente chegando a essa fase final, mas o destaque nacional fica por conta do Botafogo, que já tem uma característica das últimas temporadas de deixar de lado o Carioca, mas perdeu muitos jogos, alguns jogos, né, Rafa, com um time titular em campo, além de ter perdido por 2 placares de 2-0 contra para o Racing, um gol do Zarate, inclusive, no jogo de volta nessa final da Recopa, fazendo com que o Racing vencesse até de forma tranquila os 2 jogos, essa equipe do Botafogo, que começa bem mal essa temporada que vem depois de um ano glorioso para a Estrela Solitária, né, Rafael? É a grande decepção do futebol brasileiro até agora, o Botafogo. A gente entende que o John Textor não dá valor ao Campeonato Carioca, mas não é só o fato de não dar valor ao Campeonato Carioca, é a série de acontecimentos que vem desde o atraso do pagamento das premiações aos jogadores, que gerou insatisfação, que fez com que atletas saíssem, as saídas de jogadores importantes do elenco para outros times da franquia do John Textor, outros saíram para outras equipes mesmo, e não ter reposição, e o treinador. A busca do Botafogo por um treinador foi um grande fiasco.
O John Textor mirou grandes nomes do futebol europeu, não conseguiu convencer nenhum deles, mirou outros nomes não tão badalados assim, não conseguiu convencer e acabou fechando com o Renato Paiva, que tem um trabalho bom na carreira, que é no Independiente Del Valle, e um trabalho ruim, que é no Bahia. Ele conseguiu o feito de ser demitido pelo Grupo City, que não demite ninguém. Então, o Renato Paiva, ele chega como uma aposta. A torcida do Botafogo tem que rezar para que seja o Renato Paiva do Independiente Del Valle, que trabalhava com um perfil de elenco diferente, né? Era com jogadores menos conhecidos, jogadores formados em base. O Botafogo até tem essa linha de trabalhar com jovens jogadores, mas alguns deles já têm ali um certo nome. Então vamos ver como o Renato Paiva vai lidar com isso. Mas a demora na escolha do treinador, a falta de reposição e deixar o time nas mãos de interinos, inclusive um deles, o Lavrense Caçapa, que caiu numa furada, assumindo interinamente o Botafogo nessas 2 semanas em que ele esteve à frente do grupo, fez com que o Botafogo perdesse todas as finais que ele disputou. E não é algo que se limita apenas ao campeonato carioca. Você citou bem, o Botafogo perdeu vários jogos com o time titular e jogos importantes e sendo amassado pelo adversário. Foi amassado pelo Flamengo na Supercopa, foi amassado pelo Racing nos 2 jogos, não foi bem em nenhum clássico disputado ao longo do Campeonato Carioca, então foi um começo de temporada complicadíssimo e o Renato Paiva vai ter que corrigir essa rota antes do início do Brasileiro, porque a moral do Botafogo está lá embaixo. Já em relação aos outros, eu acho que o Fluminense, dentro das limitações financeiras que tem, fez boas movimentações de mercado, conseguindo contratar o Canóbio, conseguindo contratar o Hércules, ainda não está jogando o futebol que se espera, ainda que vem de uma goleada para cima do Águia de Marabá na Copa do Brasil. Gostou da contratação do Otávio, Rafa? Acho que pode agregar sim, o Fluminense estava precisando de um primeiro volante. O Otávio, se ele recuperar o futebol que ele já apresentou no Atlético e outras oportunidades, que não vinha sendo apresentado já há algum tempo, mas que foi apresentado, é um cara que vai agregar sim ao esquema do Mano Menezes. Então o Fluminense foi criativo no mercado, falta só engrenar. Conseguiu melhorar já os resultados. Não apresenta ainda aquele futebol convincente, mas já está numa evolução. O Flamengo talvez é o time que apresenta o melhor futebol do Brasil nesse momento. Felipe Luiz, baita revelação como treinador, já tinha um super elenco em mãos e ele fez os ajustes. É um Flamengo até com uma cara um pouco diferente, né? Que tem ali alguns jogadores que não tem toda aquela veneração por parte da torcida, como era com o Gabigol, com o próprio Pedro, mas tem um Plata que agrega, tem o Matheus Gonçalves que agrega, enfim, é um Flamengo que vai criando o repertório com a qualidade que tem, mas também com a qualidade do próprio treinador. E o Vasco vai tentando se firmar com muitos problemas financeiros, porque não tem a SAF mais, né? A SAF do Vasco foi uma grande furada. E o Pedrinho estava lá para salvar o Vasco de ir mais ainda para o fundo do poço. A grande questão é que, por não ter fechado com uma nova SAF ainda, o Vasco fica limitado no mercado em termos de contratação. Então ele tem de procurar parceiros, tem que tirar ali dos fundos, está agora com um plano de recuperação judicial, então isso limitou o Vasco no mercado. Mas mesmo com as limitações, eu vejo o Vasco com um time honesto para não sofrer na temporada. O trabalho do Carille já vai ganhando uma certa rejeição, mas eu vejo o Carille como um treinador que combina com esse tipo de proposta que o Vasco tem para essa temporada, que é uma proposta de um elenco modesto, com poucas opções badaladas, ainda que conte com o Felipe Coutinho, ainda que conte com o Payet, mas que não vai conseguir fazer grandes investimentos e o Carille consegue trabalhar bem com esse tipo de elenco. Falta engrenar um pouco mais, o time já esteve melhor, mas ainda acho que ele é um técnico que possa fazer o Vasco engrenar com o que tem em mãos. Muito bem, Rafael Mendonça. Então, passando aqui, agora lá para o sul do Brasil, os 3 times gaúchos, né, Juventude, Grêmio e Inter, que chegaram bem aí nas semifinais do campeonato estadual. O Grêmio venceu o Juventude na primeira partida, o Inter venceu o Caxias também, encaminhando aí mais um Grenal, né, para esse campeonato gaúcho. E o Grêmio que está soberano, né, nos últimos anos, e o Grêmio que na Copa do Brasil sofreu, hein? Sofreu para vencer, se eu não me engano, o São Raimundo, que o Cruzeiro, você já tinha falado também que o Cruzeiro tinha sofrido também anos atrás,
esses times gaúchos para essa temporada, Rafa? Você acha que vinga? Principalmente o Inter ali, que está, né, com um projeto um pouco mais ambicioso, porque tem a Libertadores para disputar. Qual é a sua visão do trio gaúcho para esse ano? Olha, o Grêmio demorou muito a contratar, tanto os jogadores quanto o treinador. O Gustavo Quinteiros conseguiu dar um pouco mais de solidez defensiva para o Grêmio, isso foi importante, porque foi um problema no passado do time do Renato, mas ainda vejo o Grêmio enfraquecido, né? Não tem mais o Soteldo, tentou ali algumas contratações no mercado, nenhuma de muita badalação, então é um time que ainda é modesto. Vamos ver nos principais desafios. Essa é a minha grande dúvida em relação ao Grêmio até agora. E o Internacional vem para um ano com muitos problemas financeiros. Também não conseguiu contratar, se livrou de alguns jogadores que inflavam a folha salarial, mas tem a manutenção do trabalho do Roger Machado. Quando o Grêmio e Inter estiveram frente a frente no Campeonato Gaúcho, por mais que o jogo tenha terminado empatado, eu vi o Internacional mais organizado. E isso é reflexo também da sequência do trabalho e do elenco. E o Juventude também faz um bom ano. É um time que tem recursos muito limitados, mas também aposta na sequência do técnico Fábio Matias. Infelizmente, a luta do Juventude é ali na parte de baixo da tabela, é para não cair. Mas, pela seriedade do trabalho que o Juventude faz e com o bom treinador que tem, o Juventude tem condições ali de, pelo menos, se manter na primeira divisão mais uma vez. Muito bem. E para finalizar, Rafa, aquele campeonato brasileiro que a gente já falou que vai ser muito legal, são 5 equipes do Nordeste participando, e não todas elas, né? O Sport anda patinando, foi eliminado, né, na primeira fase da Copa do Brasil, bem precoce. Nós temos a dupla Bavi também sem dificuldades em Campeonato Baiano. Inclusive o Bahia tendo aquela sinergia maravilhosa no início de Libertadores. Me lembra muito um Atlético, Rafa, voltando em 2013, né? Com aquela sinergia, torcida realmente muito entusiasmada e um jogo ali 3-0 para cima do The Strongest na Fonte Nova. Muito legal mesmo na última terça-feira. O Fortaleza, né? Mais uma Libertadores a ser disputada, já direto em fase de grupos. E Fortaleza e Ceará deitando e rolando no Campeonato Cearense, sem muita surpresa nesse sentido, mas vai mostrando essa força do Nordeste, né? Que a gente sempre viu os times ali sempre na figuração, hoje no mínimo, e o Vitória, obviamente, um bom campeonato ano passado, o Alejandro sendo artilheiro, tendo assim aquela possibilidade de a gente ver um Vitória brigar mais uma vez de meio de tabela para frente, mas colocando, né, o Nordeste colocando Bahia e Fortaleza como um dos fortes times do Brasil nesse ano, né, Rafa? Pois é, e o time do Vitória vai conseguindo manter uma boa performance nesse começo de temporada, mesmo com a limitação que tem em termos de recursos. Perdeu o Alejandro, mas conseguiu manter, por exemplo, o Mateuzinho, que foi uma das revelações do último Campeonato Brasileiro. A estrutura titular está toda mantida. O Wagner Leonardo também foi embora, mas é um time que, em termos de conjunto, conseguiu manter uma boa estrutura e manteve o Thiago Carpini. O Fortaleza foi bem na primeira fase do Cearense, mas enfrenta um momento de oscilação. Vem de 3 derrotas seguidas, uma derrota para o Ceará, e aí a gente sabe que derrota no Clássico é capaz de estragar todo um ambiente, e 2 derrotas na Copa do Nordeste, uma para o Vitória e uma para o Altos do Piauí. Então o torcedor do Fortaleza já começou a acender aquele alerta de se esse time vai dar conta de disputar a Copa Libertadores. Então talvez o Vojvoda esteja enfrentando nesse momento pequena crise, não chega a ser crise, mas uma pequena desconfiança. A maior desconfiança que ele enfrentou foi lá naquele ano em que ele ficou o primeiro turno do campeonato inteiro na zona de rebaixamento, mas depois reergueu a equipe e conseguiu levar para a Libertadores. O Ceará, a briga do Ceará vai ser na parte de baixo da tabela, ainda que faça um campeonato cearense seguro, mas é um time que tem dificuldade em termos de recursos, não tem como. E o Sport também. E o Sport precisa abrir o olho, porque não conseguiu se reforçar, até manteve o Pepa, mas o desempenho nesse ano é muito ruim, tanto é que foi eliminado já na primeira fase da Copa do Brasil. Então, se tivesse que apostar aí nos principais destaques do futebol nordestino nesse começo de ano, Vitória e também o Bahia.
a dupla baiana vai se saindo bem, principalmente o Bahia no desafio que teve na Copa Libertadores, pela longevidade do trabalho do Rogério, e o Fortaleza tem potencial para integrar esse grupo, mas a gente sabe que o Fortaleza já apresentou e pode apresentar mais, Gabriel. Muito bem. E Rafa, eu acho que é isso, né, cara? A gente fez um bom balanço aí desse início de ano dos principais campeonatos estaduais, pelo menos aqueles que possuem equipes de Série A do Campeonato Brasileiro. Já dando um spoiler, Rafa, na semana antes do Campeonato Brasileiro, a gente vai fazer aqui aquela famosa classificação. Vamos arriscar a classificação do Campeonato Brasileiro de 1º a 20º. E aí o bom é que no final do ano, lá para o dia 22 de dezembro, a gente revê essa lista e provavelmente vai ser alvo de muita risada, de muita comparação, porque é óbvio que a gente vai errar pra caramba, né, Rafa? Mas aqui estamos gravando no dia 28/2, mais conhecida como Sexta-feira de Carnaval. Então eu acho que já tá bom por hoje, né, Rafa? Porque a gente tem que curtir agora os blocos carnavalescos, dar aquela relaxada para o ano realmente começar. E 2025, como a gente bem disse, promete. Rafa, mais uma vez, um grande prazer ter você aqui. Feliz Carnaval e vamos que esse ano está só começando e vai ter muita resenha ainda nesse 2025. Com certeza, Gabriel. E mesmo assim, com a nossa correria do dia a dia, é sempre bom reservar esse tempinho para esse bate-papo. Semana que vem já está de volta. Eu já te antecipo que eu costumo ter um bom aproveitamento em rebaixados. Na parte de cima da tabela, não, sempre um desastre. Mas rebaixados eu costumo ter um bom aproveitamento. Vamos nessa, semana que vem já está de volta. Um grande abraço, Rafa. Também um grande abraço para quem se ligou no Lavras TV, pelas redes sociais do YouTube e Facebook, e também para quem esteve com a gente por meio do Spotify. Um grande abraço, uma ótima semana, um bom carnaval a todos vocês. Aproveitem bastante com juízo, com cuidado, e semana que vem estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço a todos. Tchau, tchau!